oportunidade que o Rato está me dando para poder divulgar um pouquinho do nosso programa. A gente tem essa certa dificuldade de chegar realmente nos atletas, nos técnicos, as competições são rápidas, é difícil a gente estar interpelando, passar, né, ter essa oportunidade de passar para todo mundo. O Congresso Técnico é uma ótima oportunidade para poder passar um pouquinho do nosso trabalho. Então, já agradeço a todos pela atenção. Então, vou tentar atingir esses objetivos, passar nesses assuntos, né, rapidamente, para que você também a gente tem convicção, né, então é importante ser rápido. Então, o primeiro item aí, vou falar sobre parte histórica, generalidade, uma introduçãozinha para o programa. Pode passar. Enfim, enquanto não aparece ali, eu vou falando. Então, um item importante para a gente entender é que a gente tem uma organização, assim como os esportes, ele tem uma organização no meio civil. Então, o Comitê Olímpico Internacional, no meio militar, a gente chama de CISM, a sigla de CISM, que é o Conselho Internacional do Esporte Militar, que é equivalente ao COI. No nível do Brasil, a gente tem o Comitê Olímpico Brasileiro, e no nível militar a gente tem a CDMB, a Comissão Desportiva Militar do Brasil, tá, que tem esse papel junto às Forças Armadas. A CDMB está inserida dentro do Ministério da Defesa, tá, não é no esporte, é no Ministério da Defesa. E baixando no Ministério da Defesa, a gente tem o comando de cada uma das 3 Forças Armadas, e cada uma das 3 Forças Armadas tem as suas comissões desportivas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Tá? Então isso aí é um item que vocês têm que entender. Então a gente não está diretamente com o COI, com o COB, tá? Mas são praticamente os mesmos esportes que são do COB, são do COI, são do CISM, são da CDMB. Tá? Mas nem todos são idênticos. Então, por exemplo, a maratona aquática mesmo agora que entrou para os campeonatos mundiais militares. Então até esse ano não tinha nada. E aí, a partir do ano que vem, que nós temos Jogos Mundiais Militares, que são de 4 em 4 anos, que são como se fossem os Jogos Olímpicos Militares, eles sempre acontecem junto com os Pan-Americanos. Então, vai ter em 2019, e essa é a 7ª edição. A primeira edição foi lá em 95. Falando sobre essa parte das Forças Armadas, eu vou descer diretamente a parte do Exército. Tá? Eu falo aqui em nome do Exército. Então, a gente também tem uma estrutura, nós temos um quartel-general que cuida só da parte de capacitação física. Tá? Então, o quartel, eu acho que esse sistema ele é completo, porque a CDE é uma parte do CCFEX, do Centro de Capacitação Física do Exército. É uma parte que cuida, obviamente, do desporto. A CDE, ela tem 103 anos, ela é de 1915, tá? Não surgimos ontem, não surgimos em 2009 com um programa de atletas de alto rendimento, como grande parte acredita que seja. Então nós temos 103 anos. E é uma das coisas que eu falo, a primeira medalha olímpica do Brasil, quem ganhou essa primeira medalha? Tenente Guilherme Paraense, no tiro em Antuérpia em 1920. Entendeu? Então, desde então, a gente tem esse incentivo. Claro que não tinha o nome de programa de atletas de alto rendimento, mas sempre foi ligado à atividade física. Então, a gente tem exemplos como o Pelé, em 1958, quando foi campeão, ele estava servindo ao Exército. Nós temos João do Pulo, temos Ademar Ferreira da Silva, temos o Cláudio Coutinho, que foi preparador físico da seleção em 1970, enfim, tem toda uma história atrelada ao esporte, e não somente agora, como alguns, até por desconhecimento, eles costumam falar. Tá? Então o CCFEX é o quartel-general, como eu falei, e a gente tem a estrutura completa. A gente forma o recurso humano, então a gente tem um curso de graduação em educação física, onde nós formamos os oficiais e os sargentos em educação física, lá na Escola de Educação Física do Exército, que também, todos aqui da área de educação física sabem que é a pioneira, tá, da educação física no Brasil, é a ESEFEX. Então foi o primeiro curso de educação física no Brasil, foi o da Escola de Educação Física do Exército. Tá? Também é um item importante também que corrobora com tudo que eu estou falando. Então, na parte de recurso humano, a gente tem as ESEFEX. Na parte de pesquisa, nós temos o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, que a gente chama de IPCFEX. Então, lá, claro que é voltado para a ciência e para a operacionalidade,
mas também temos alguns exames bem interessantes que fazemos com atletas. Coisa que eu também cito. Qual um dos técnicos mais vitoriosos em qualquer esporte no Brasil? Que a gente tem o nome à cabeça. Bernardinho, não é? Esse cara que é bem laureado aí, aonde que ele treina com o clube dele? Já há bastante tempo. Lá na Escola de Educação Física do Exército. Por alguns motivos, obviamente. Tá? Entre os quais segurança, tem um ambiente propício para realmente fazer um trabalho, meio isolado. Se ele não quiser que a imprensa entre, não entra, enfim. Realmente é um lugar propício que a gente tem toda uma estrutura para treinamento. O time Brasil 2016 treinou lá. Tá? E ele também utiliza bastante as instalações do Instituto de Pesquisa. Para vocês terem noção. Um dos exemplos, composição corporal. A gente tem o quê? O DEXA. É o padrão ouro, que a gente tem de melhor hoje, tá? Para a parte de composição corporal. Nós temos esse aparelho lá. Parte de testes cinéticos. A gente tem o Biodex. Também temos esse aparelho lá. Entre outras coisas. E claro, está disponível para todos os nossos atletas. Todos os atletas do Exército têm condições de fazer. Se eu quiser levar o clube. Enfim, aí vai aquela situação da parceria. Eu tenho, por exemplo, aí, com o Grêmio Náutico, alguns atletas em comum. O Grêmio Náutico quer fazer um treinamento de campo, quer fazer uma atividade lá. Pode. É negociação. Tá? Entre outros clubes, qualquer um, está aberto. Claro que para os nossos atletas é de graça, para o restante, enfim, fica mais fácil. Por exemplo, a hospedagem. A gente tem uma hospedagem lá. A gente tem um refeitório. A gente tem sala de musculação. A gente tem toda uma parte de estrutura física. Então é completo. Ele pode passar lá o dia todo, se quiser dormir lá. Então a gente faz os estágios. Se a gente conseguir mostrar as fotos aqui, eu trouxe bastante foto. É interessante, É interessante. Não quis botar a pressão não, tá? Mas é interessante porque é uma estrutura completa. A gente está no Rio de Janeiro. Eu saí do meu local de treinamento para ir fazer fisioterapia, para ir para minha casa para se alimentar. Isso aí eu perco muito tempo. Que ali eu tenho tudo num lugar só. Tá? E além disso aí, a gente tem uma outra estrutura na Vila Militar, que a gente chama de destacamento esportivo da Vila Militar, que é quem cuida da parte do legado olímpico. Né? A gente fez uma festa muito grande, só que a conta chega agora. Né? Quem vai administrar todos esses elefantes brancos? Então, uma parte dela, lá na Vila Militar, o que tinha na Vila Militar de Deodoro, é administrada pelo Exército. E a gente continua fazendo alguns eventos. Tá? Tem outros que a gente tem uma certa dificuldade, realmente, de receber, porque realmente tem todo aquele trâmite do FOB, enfim, do comitê para passar para a gente. Mas, por exemplo, a Arena Venceslau Malta, que foi a arena lá do basquete, ela está sendo utilizada muito hoje pelo pessoal do judô e do jiu-jitsu, vários eventos. Tá bom? Então, falando sobre isso, dessa parte introdutória, outro item importante para eu passar para vocês. Nós temos, hoje o Exército tem 17 esportes, mas ao torno de 22 modalidades são apoiadas pelas Forças Armadas. Então aqui eu estou falando da maratona aquática e da natação, mas a gente tem outras demandas. Então, para que vocês entendam, esses esportes eles são divididos entre cada comissão desportiva. Tá? Então, a natação e a maratona nos esportes aquáticos é do Exército. O nado sincronizado e os saltos, por exemplo, é da Marinha. Então, a relatoria, a responsabilidade por gerir essas modalidades, maratona aquática e natação, é nossa. Ou seja, eu sou o chefe de equipe de natação e maratona aquática do Exército e das Forças Armadas. Tá? Na Marinha, ele é o chefe de equipe do nado ou do salto, da Marinha e das Forças Armadas. E assim acontece com todos os demais esportes. Tá bom? Isso é um item importante para vocês entenderem mais. A gente nunca vai competir, não, eu tenho atleta, por exemplo, a Ana Marcela é da Marinha e a Viviane é da Aeronáutica. Ano que vem, quando tiver os Jogos Mundiais Militares, elas vão ser Brasil, elas vão ser Força Armada. Elas nunca competirão como somente Marinha, ou somente como Força Aérea, ou somente como Exército, sempre como Brasil. Até porque numa Olimpíada interna do Exército não tem nem graça colocar o alto rendimento para competir com o pessoal da tropa. Tá? Então, esse é outro item da introdução que eu queria passar para vocês. Vamos falar agora da parte de como que eu ingresso. Então, tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é ter um ensino médio completo. Por quê? Porque é uma vaga para terceiro sargento. E todo terceiro sargento
seja ele atleta ou de qualquer especialidade, ele tem que ter um mínimo, que é o ensino médio completo. Outro item é a questão da idade, entre 19 e 37 anos. Ah, eu tenho 16. Daqui a 3 anos pode se candidatar para uma dessas vagas. Hoje é 19 a 37 anos. É um serviço militar temporário que dura até 8 anos. O contrato é sempre renovado anualmente. Tá? Então, não, entrei e vou ficar 8 anos. Não, vai ficar até 8 anos. A cada ano, mostrando, claro, se mantendo em alto nível, estando enquadrado, sendo disciplinado, tudo, ele se mantém no programa. Tá? Não se enquadrou, seja na parte disciplinar ou na parte técnica, aí realmente a gente vai dando aqueles avisos, ó, não está com rendimento bom, ó, a parte da disciplina não está legal, tem que melhorar, assim, assado. E aí, no final do ano, se não melhorar, realmente ele vai embora. Mas normalmente a maioria fica os 8 anos. A gente tem um exemplo, ela não incorporou como maratona aquática, que é a Poliana Kimoto, né? Ela era do Exército, completou os 8 anos e em março desse ano ela foi licenciada por ter ficado o máximo do tempo permitido, tendo em vista que com 10 anos a gente estabiliza. Então, por isso que essa é a legislação até 8 anos. Tá bom? E aí, o que eu preciso? Como que é feita essa seleção? É um edital público que é selecionado através de análise de currículo. Vou ter prova de português, matemática? Não, currículo esportivo. O que me interessa é a parte esportiva. E normalmente daquele ano, do ano anterior. Não, mas quando eu era mirim eu integrei a seleção brasileira. Ok, mas o que me interessa realmente é o ano de 2018, como você foi. Então são os resultados. Então a gente vai abrir o edital. Tem algum atleta de TI aí? Se tu conseguir abrir a palestra para mim, eu vou facilitar. Não, tudo bem, eu vou no talento aqui que eu lembro. Tá? Tem, viu? Cadê? Acho que ele vai ser salvo, vamos ver. Então, pessoal, a gente deve abrir o edital no final de novembro. O Exército vai ser a primeira vez que vai abrir um edital específico de maratona aquática. Como eu falei, a Poliana entrou, mas como natação, 800 e 1.500 metros livre. Tá? Esse edital ele vai ser publicado nas mídias do Exército. Tá? Então a gente tem um site da Comissão de Esporte do Exército, que é www.cde, de comissão, B de esporte, de exército.eb de exército brasileiro.milmilitar.br. Esse é o nosso site. E a gente também tem a página no Facebook e no Instagram. É só digitar lá, @cde.brasil. Tá? Que vocês ali, a gente sempre tenta publicar as atividades de todos os nossos atletas. Tá? Esse edital tem em torno de 75 páginas. Tá? Tem que ser lido, que ali explica tudo o que precisa. E ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a inscrição e o envio do currículo esportivo. A gente dividiu desse jeito para facilitar, porque tinha muita gente que não lia o edital e aí a gente colocava uma porção de documento e na época a gente pedia para ser autenticado, tudo isso aí custa dinheiro. Então aquela pessoa, às vezes com 12 anos, vai lá e manda um currículo, gasta mais de R$100 em autenticação e não é selecionado. Então a gente diminuiu, colocou só análise do currículo. Eu já vou eliminar aqueles que não leram o edital. Né? E aí, sendo aprovado nessa primeira fase, tem a segunda fase, que é a entrevista, a inspeção de saúde e o teste físico. O teste físico é legislação, mas para o atleta é bem fácil, né? Corrida, flexão e abdominal, tá? Normalmente é bem simples aí para todo mundo. Às vezes um peso pesado do judô aí é um pouquinho mais difícil a corrida, mas todos eles normalmente passam, tá? Eu lembro que a parte de exame é uma bateria de exames obrigatórios e é importante se antecipar para fazer